Pessoal, bom dia. Estava conversando mais cedo com os alunos que haviam chegado e como a prova está se aproximando, eu fiquei muito preocupado com relação, né, àquilo que possa cair na nossa prova. Se você observar o histórico do 28º, 29º exame, nós tivemos, você lembra, Betinho, que provas foram? E no 29º e no 8º? Foi o Rock. Essas peças já haviam caído? Em OAB? Já. MS coletivo? Não. Coletivo nunca, nem Rock. Se você observar esse histórico, talvez a OAB possa estar numa linha de cobrar peças inéditas. Numa cobrança de peça inédita, eu faria uma aposta ou numa repetição de indébito conjugada, se eu for imaginar algo que nunca caiu, uma repetição de indébito conjugada com anulatória ou declaratória, tá? Isso eu já passei em sala, né? Acho que no último encontro bati isso também, no último sábado, né? Já venho falando disso também há 2 exames, então acho que a gente pode tomar cuidado com uma repetição conjugada, né? A FGV nunca cobrou, mas o CESP já havia cobrado. Um recurso especial, que é bem similar ali ao POC, tem minúcias que vocês têm que olhar, né? E um ADIM, ou ADPF. Então essas peças, né, se eu for pensar numa inovação, um recurso especial, né, vindo na linha do ROC, uma peça conjugada, uma repetição de indébito. Aí existem muitos apostadores aí falando na repetição de indébito simples, mas se a OAB quiser inovar, ela pode vir, ó, vocês estão pedindo repetição? Então tá, vamos dar repetição na conjugada. É uma inovação, ou mesmo numa ADIM, numa ADPF. Me agrada muito. Se eu fosse inovar, talvez realmente uma conjugada e uma ADIM. Talvez eu não trabalhasse com recurso. Tá? Uma peça conjugada, ela me agrada muito mais até que a ADIM, porque ela estaria dentro dos parâmetros do tributário, conjugando ali uma ação anulatória com uma repetição de indébito, ou uma declaratória com uma repetição de débito, ou consignatória com uma consignação em pagamento com a ação anulatória e declaratória, tá? Então cuidado com essas peças, porque elas podem realmente surpreender a gente. Se cair uma peça conjugada, uma repetição de indébito com anulatória, vocês não têm que apavorar. Façam o endereçamento, o quê? Façam a estrutura. Você tem que lembrar qual o objetivo da ação anulatória. Afastar a cobrança do tributo. Qual o objetivo da ação da repetição de indébito? Devolver o dinheiro que foi pago indevidamente. Restituir o crédito que você pagou indevidamente. A maior, inclusive, indevidamente ou a maior. Então, se essa peça pediu para fazer as duas coisas, organize as duas coisas, né, separadamente. Faça as duas coisas separadamente. Professor, eu cheguei aqui, li a prova e falou o seguinte, ó, que veio a cobrança do tributo, que uma igreja, né, o exemplo clássico que eu costumo dizer, uma igreja, né, recebeu a cobrança do IPTU, pagou o IPTU de 2018 e, né, pagou o IPTU de 2019, vamos dar um exemplo mais concreto. A igreja recebeu a cobrança do IPTU, pagou, né, de 2019 e está com receio de ser cobrado em 2020. Aí eu tenho uma ação declaratória, receio no lançamento, né? É um receio o quê? Futuro. Aí ação declaratória, tá? E para o tributo pago, repetição de débito. Então eu teria uma ação declaratória de existência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, nomizão, palavrão enorme, conjugado com pedido de repetição de indébito. Preciso chorar? Ai meu Deus, que precisa. Eu acho que não, gente. Recompõe-se, faz o endereçamento normal e na hora daí de montar a sua estrutura, lembre-se da estrutura de uma declaração, né, de uma ação de declaração, uma ação declaratória. Endereçamento, preâmbulo, aí você vai fazer lá o que? Os fatos. Você vai fazer o quê? O tópico do direito, você vai fazer o tópico da tutela, e no direito você vai dizer o quê? Para afastar possível bruto sujeito com receio de lançamento futuro. Né? Que seja evitado o lançamento. Você, na prática, você até não evita o lançamento. Né? Eu já expliquei isso aqui. Mas você, né, justifica no direito que a imunidade tributária da igreja afasta essa possibilidade de cobrança. Tá? E na hora de montar, eu criaria um tópico da repetição de indébito dentro do direito. Faria um tópico do direito para
restituir, e um tópico para afastar a cobrança do tributo futuro, que ainda não foi lançado. Dentro do mesmo tópico do direito, aí sim eu faria subdivisões, né? Para afastar o tributo, né, a ser lançado, aí eu venho falando ali do direito da declaratória. Para restituir o tributo pago, eu falaria do tributo de 2019 que foi pago. E aí diria, qual é a tese? A mesma. Seria a imunidade, mas aí eu colocaria o artigo 165, que fundamenta a restituição. Tá? No preâmbulo, mesma coisa. Você vai colocar o fundamento da peça para restituir e para afastar lançamento futuro. Tá? E se fosse uma anulatória, como que ela poderia vir? Muito parecido. Tá? O pastor da igreja W recebeu a cobrança do tributo do IPTU de 2018 e pagou. Tá? Com relação ao IPTU de 2019, ele recebeu a cobrança e, né, julgou inconstitucional tal cobrança. Nessa condição, ele procura como advogado para que maneje a ação capível. Opa, restituição de indébito, repetição de indébito para o tributo de 2018. E como o tributo já foi lançado e ele apenas não pagou e está com medo de uma execução fiscal, ação anulatória. Qual o nome dessa peça? Ação anulatória de débito fiscal com pedido de repetição, ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, conjugada com uma repetição de indébito, né, nos termos do artigo 38 da Lei 6.830, 300 do CPC, se for uma tutela de urgência, né, deve ser uma de residência, e o artigo 175 do CTN. É lembrar, é saber o que vocês estudaram. Vocês estudaram uma repetição, estudaram anulatório, faz com calma. Se vier uma conjugação, a prova tem que dizer. As provas de tributário são claras. Às vezes que a prova FGV brincou, ela teve a prova anulada ali ou considerou várias peças. A prova vai dizer. Tá? Isso para uma peça conjugada. Qual o meu outro receio e minha outra dica? Essa peça conjugada eu já passei, já falei da ADIM também, mas hoje eu quero chamar um pouquinho a atenção da ADIM, né? Ou da DPF. Resumidamente, eu teria também a possibilidade, a FGV poderia vir cobrando uma peça inédita, e aí eu acho que muito mais me agrada a FGV cobrar uma ADIM, né? Porque o direito tributário tem condão tributário, o direito tributário tem condão constitucional, né? Os princípios tributários estão dentro da Constituição, né? A gente brinca que João Sem Terra, em 1215, criou a primeira Constituição, né, do mundo lá na Inglaterra, com que intenção? Tributar, né? E na realidade a Constituição, a primeira Constituição do mundo nasce com o objetivo de formalizar o direito tributário. É muita vaidade para os tributaristas, mas é uma brincadeira que a gente costuma dizer, que o direito constitucional nasce para poder formalizar o direito tributário, né? Brincadeiras à parte, me agrada, se eu fosse pensar numa inovação da OAB, da FGV, vir uma ADIM, uma DPF, muito mais ADIM. E aí eu tenho detalhes que os senhores têm que tomar cuidado. Primeiro, né, o que é uma ADIM, o que é uma DPF ou uma ADC, né? Então, resumidamente, eu vou tentar montar aqui um esqueminha para você. ADIM, ADC, Só deixar aqui. ADPF. A ADIM, para lei, o que são essas peças inicialmente, rapidamente? Essas peças são peças de controle concentrado de funcionalidade. Controle concentrado de funcionalidade. O que é uma peça de controle concentrado de funcionalidade quer? Ela quer, de fato, garantir a defesa da Constituição. Ela quer garantir que não haja vício na Constituição. E o vício na Constituição é chamado de quê? De uma inconstitucionalidade. Qualquer vício na Constituição é uma inconstitucionalidade. Tá? E esse vício na Constituição, ele pode ser formal ou material. Então você tem que tomar cuidado que o vício pode ser formal quando ele atinge um determinado procedimento. Tá? Não respeitou um prazo, era uma lei complementar e o ato normativo foi aprovado, ou a lei foi aprovada com uma lei ordinária, tá?
deveria ter passado numa comissão e não passou, tá? Tudo que atinge determinado procedimento que a Constituição estabelece, e esse vício e essa lei não observa o procedimento, né? Eu tenho aí uma inconstitucionalidade por vício, né, formal. Vício formal é igual vício de procedimento. Eu também posso ter um vício, que é o vício material, o vício de conteúdo. Aquele em que a Constituição estabelece uma norma, não é nem um procedimento, ela traz diretrizes e a lei desobedece. Então, por exemplo, ela manda a observância, a Constituição estabelece direitos de creche, crianças, né, com 6 anos de idade. E aí eu venho e crio uma lei municipal dizendo que creche no município só vai ser agora para crianças, né, que demonstrem. Eu começo a pôr um monte de empecilhos, ou eu excluo a possibilidade de creche nos municípios, como forma de garantia constitucional, né, dessa criança, o acesso à creche. Tá? Então, o que eu tenho ali é uma lei municipal fazendo o quê? Com vício de funcionalidade, desobedecendo a Constituição, e é um vício de conteúdo. Tá? Agora, professor, você está falando de temas constitucionais, como que isso poderia cair na OAB? Primeiro, você entender que isso são peças que visam defender a Constituição. E como eu falei, o direito tributário está muito afim, está muito ligado ao direito constitucional. Então, eu fico imaginando algo com relação à competência. Se a OAB for brincar com o Madin, provavelmente a tese é de competência, provavelmente a tese é de princípios, provavelmente a tese é alguma coisa sobre normas gerais de direito tributário. Então, a Constituição estabeleceu alguns critérios, né, por existência de lei complementar. Então, alguma coisa que a Constituição estabeleceu em matéria tributária e que o legislador infraconstitucional fez diferente. Tá? Mas detalhe, essas teses de direito tributário são as mesmas que vocês estão acostumados a fazer, ouviram nas provas anteriores. Mas a OAB, ela poderia, se ela quiser cobrar essas peças de controle, ela vai pedir, ela vai gritar que a defesa não é o interesse do cidadão, não é o interesse do contribuinte, mas sim o interesse de defender a Constituição. Tá? Antes de eu falar de como, ou exemplificar como isso poderia cobrar, vamos falar de como identificar essas peças aqui. A ADIM, ela é uma ação direta de constitucionalidade que visa, né, defender a Constituição contra vício. Visa defender a Constituição contra vício de constitucionalidade, algum vício, né, de constitucionalidade, de conteúdo formal ou material. E aí, ó, qualquer lei ou ato normativo federal, estadual, após a Constituição de 88, está sujeita a ADIM. Qualquer lei ou ato normativo federal, estadual, após a Constituição de 88, está sujeito a controle de constitucionalidade por ADIM. A ADC é lei federal ou ato normativo federal após a CF de 88. Tá? Após a CF de 88. A DPF seriam leis. Aí, ó, vou colocar aqui residual. É o resto. Subsidiário. Ou seja, quando não for para fazer uma DIN, quando não for para fazer uma ADC, tem que ser a DPF. Se eu fosse esmiuçar, eu diria que seriam as leis ou atos normativos antes, tá? Aí, se eu for tentar fazer um detalhamento, lei ou ato normativo federal, estadual ou mesmo municipal, ó, antes da CF de 88. Se eu ainda for fazer um detalhamento, eu diria também que é uma lei ou ato normativo municipal após a CF de 88. Tá? Então eu teria que tomar esse cuidado.
9888, eu esqueci de cabeça aqui, a lei que trata de ADIM ADC. É 9868. 9868, isso. 9868 de 99, né? E aqui 9882, não é isso? É isso mesmo? O Bradinho confere para mim. 9868 de 99 é a lei que trata de ADIM ADC. E a lei que trata de ADPF 9882 de 99. Tá? Guardei essa lei. Professor, entendi o manejo aqui, os critérios que eu teria que observar na diferenciação de uma ADIM, ADC e ADPF. A ADIM e a ADPF, basicamente, muito parecidas. A ADC, se vocês observarem, ela tem inconstitucionalidade federal. Inconstitucionalidade não, ela poderia ter ali algum vício praticado por uma lei ou um ato normativo federal. E aí você poderia questionar aqui agora, professor, como que eu faço para identificar, para separar, para distinguir uma ADIM de uma ADC? Primeiro, a ADC, a prova não vai te pedir, geralmente as provas da ADIM, ela vem falando o seguinte: partido político tal, entidade de classe, confederação sindical te contratou para questionar, né, uma determinada lei ou um determinado ato normativo que fere direitos de determinada categoria. Então observem que quando a prova dá esse comando, ela tá levantando suposta inconstitucionalidade. Quando ela fala, ó, essa lei ofende, ou esse ato normativo ofende os ditames, né, o disposto na Constituição, ela está meio que gritando, ó, é inconstitucional. Eu quero que afaste, porque ela está, né, ferindo direitos que a Constituição estabeleceu. Numa ADC, a prova não vai falar isso. A prova vai falar de dúvida, de repercussão. E aí ela vai pedir que você ingresse com um mecanismo judicial cabível para a impetração, para a propositura de uma ação que vise apaziguar ou resolver ou dizer se determinada lei é ou não constitucional. Presta atenção, gente. Numa ADC, eu quero que se declare a constitucionalidade, mas eu quero que se declare na constitucionalidade porque existe dúvida. Estado W faz de um jeito, Estado W faz de outro, Estado Y faz de um jeito. Nasceu aqui, ó, acabei de surgir um exemplo que eu acho que poderia cair no ADPF, estritamente tributário. Né? Eu tenho escrito isso, inclusive, com alguns alunos, que é sobre o em TCCs, tá? Trabalho de conclusão de curso. Vamos ver se vocês estão afiados aí. Os embargos à execução fiscal, TASF. Os embargos à execução fiscal é uma ação que visa afastar a cobrança de determinado tributo em que fase? Na fase do lançamento, antes do lançamento, em que fase você entra? Já depois. Na execução fiscal. Você está na execução fiscal e quer afastar essa cobrança de tributo, a peça que você vai pensar em embargos. Quais os requisitos dos embargos? Tem que ter a penhora. Garantia. E observar o quê? Prazo. Tempestividade. Né? Após a garantia, observância de até 30 dias. A prova vai ter que te contar isso. Só que vamos pensar o seguinte, qual é o artigo que fala dos embargos? É o artigo 16 da Lei 6.830. E ele estabelece o quê? Garantia. Essa Lei 6.830 é de que ano, Tássio? Que ano, Tássio? 80. É antes ou após a Constituição de 88? Antes. E é uma lei federal. Antes da Constituição de 88. O artigo 16 é antes de 88. E ele fala da exigência de garantia como forma como requisito para ingressar para opor embargos da execução fiscal. Estão entendendo? Vamos imaginar que eu conto na prova o seguinte, que determinados estados estão discutindo a constitucionalidade. Olha como eu comecei. Determinados estados da federação estão discutindo a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 6.830, né, como forma de requisito para a propositura dos embargos. Diante disso, determinado partido político lhe contrata na condição de advogado para que maneje a ação constitucional, né, cabível, na tentativa de sanar as dúvidas sobre a constitucionalidade ou não de determinado dispositivo. Aí, para mim, seria o quê? Seria o quê que peça? Seria uma ADPF. Olha,
trouxe dúvida, né, na realidade. Comecei a vender uma ADC aqui. A dúvida, a repercussão. Mas, gente, é uma lei. Deixa eu falar aqui. É uma lei de 88. É uma lei de 88, é anterior a 88. E se ela é uma lei antes de 88, gente, ela só poderia ser a DPF. Tá? Agora, se eu conto que uma lei federal, né, em matéria tributária, está estabelecendo aí dúvidas sobre a constitucionalidade ou não dessa lei, que determinados estados da federação, ora entendem que é constitucional, ora entende que é inconstitucional, e que você, no estado tal, contratado pelo partido político, né, foi contratado para manejar uma peça que visa, né, tirar essa dúvida, a prova vai falar em dúvida, vai falar em repercussão, é a ADC, gente. Agora, se eu digo que é inconstitucional, nesse caso do artigo 16, o que eu diria mesmo, eu poderia ter aqui uma DPF, mas dizendo o seguinte: esse artigo é inconstitucional, na defesa do seu cliente que quer o pôr embargos, né, aí não seria a defesa do seu cliente, desculpa, porque na ADC o que eu quero não é garantir o direito do cliente, é garantir a defesa da Constituição. Então o partido político diria isso, que na defesa da Constituição que está cerceando o direito dos contribuintes, olha como a prova vai dizer, né? Ou que né, determinada, seria um partido político, caso mais concreto aí, né? Partido político na defesa da Constituição, frente à ofensa, né, gritante do artigo 16, que restringe o acesso ao judiciário. Gente, ela não está falando de direito de Joãozinho, nem de Beto, nem de Davi. Então, se for anterior, poderia ser uma DPF. E o artigo 16 está sendo bem discutido, então. Essa relativização, a questão da insuficiência, alguns tribunais já têm aceito os embargos da execução fiscal sem a oferta da garantia, por uma questão de insuficiência, né? Mas o que a gente tem que gritar aqui é uma inconstitucionalidade, porque de certa forma ele está impedindo o acesso ao judiciário, está impedindo uma defesa. Fora que quando não cabe embargos, cabe o quê? Cláudio? Em regra, uma exceção de pré-executividade. Isso é o que o AB vai dizer. Mas a exceção de pré-executividade cabe dilação probatória? Dilação não cabe dilação probatória. Por quê? Porque eu não posso produzir provas. A súmula 393 da STJ diz que tem que ser para matéria de ofício e que dispensa a dilação probatória. Presta atenção, uma peça em que eu não apresento, que eu não posso produzir provas em direito admissíveis, é uma peça um pouco mais receptiva. Vai que no caso do seu cliente, ele precisa demonstrar isso por meio de prova. Se ele não tem garantia, se ele não pode ofertar embargos, aí ele estaria prejudicado na sua defesa. Na OAB ela não traz tanto esses problemas. Quando ela não quer cobrar embargos, ela vem dizendo que o cara, né, não precisa de provas, aí para a OAB é tranquilo. Em tese não pode voltar para MS não. MS seria para peças antes ou após o lançamento. Aí é o pisar em ovos. Se a prova nunca quebrou isso, eu não quero nem discutir isso aqui para não gerar mais dúvida assim, em outros alunos, porque eu não acho que a OAB inovaria nesse ponto, cobrando uma ação anulatória em fase de execução fiscal. Mas vamos imaginar o seguinte: estou na execução fiscal, ela me pediu provas, disse que meu cliente não tem garantia e não cabe exceção porque tem que produzir provas. Eu, com muito receio, sabe o que eu faria? Eu, Bruno, eu iria num embargo de execução fiscal. Há uns exames atrás, exatamente, os tribunais estão aceitando. Se a prova disser que meu cliente não tem dinheiro, que por isso que ele não ofertou, eu abriria um tópico que falaria da insuficiência do meu cliente. Se a prova está na execução fiscal e o meu cliente foi citado, olha o que eu estou dizendo, se o meu cliente foi citado, eu estou na execução fiscal, certo? Não tenho garantia e preciso produzir provas em ação autônoma, e a prova vai dizer isso, meu amigo, seria embargos, mas embargos pede garantia. Eu não acho que o AB vai aplicar, porque isso é uma tendência dos tribunais, mas eu não iria na anulatória hoje mais não. Há uns exames atrás eu falava isso.
vá numa ação anulatória com muita cautela e coloca lá o artigo 5º e 35 da Constituição como forma excepcional, né, de trabalhar essa peça e tal. Hoje eu iria nos embargos da execução fiscal e abriria um tópico da insuficiência, dizendo que meu cliente não tem grana, que os tribunais têm aceitado, meu irmão, e aí eu vou surfar. Mas a OAB não vai brincar. Ela não vai brincar, não acho que ela vai cobrar isso. Nisso aqui eu estou tranquilo. Agora, volto a dizer, vamos voltar para as peças de controle. Né? Numa DIN e numa DPF aqui. Vou trabalhar 2 exemplos aqui para vocês entenderem. E vou pedir que a Ellen me ajude na identificação dessa peça. Ellen, eu vou te dar 2 casos simples, você vai me responder. Governador do Distrito Federal majorou o IPTU por decreto e enviou o boleto para cobrança no dia seguinte aos contribuintes. João, contribuinte do IPTU, né, inconformada com a cobrança do tributo, lhe procura na condição de advogado para que maneje a ação ordinária cabível na defesa do cliente na tentativa de afastar a cobrança do tributo, que ele ora alega ser inconstitucional. Que peça é essa? Ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, artigo 38, conjugado com o artigo 300 do CPC. Se não tiver se não tiver súmula vinculante ou casos repetitivos aí eu entendo que é uma tutela antecipada de urgência. Certo? Para afastar como perfeito. Agora o mesmo exemplo. Observa que nessa peça eu pedi para defender quem? João. Eu quero defender João. Professor, qual é a tese dessa ação anulatória? De cara, 150 inciso 1, princípio da legalidade, tá? E o 150 que trata da anterioridade. Né? A cobrança foi imediata, gente. O princípio da ofensa é o princípio da anterioridade. Né? Eu teria que, no caso do IPTU, essa majoração, essa cobrança, ela poderia, o fato gerador do IPTU é 1º de janeiro. Então eu não posso cobrar imediatamente no dia seguinte. Até poderia cobrar se o primeiro dia, se o dia que eu falei que a cobrança foi realizada foi no dia 1º, né, de cada ano, mas provavelmente no meu exemplo ela não diria isso. Então seriam as teses constitucionais. Mas o que eu quero defender é o umbigo do meu cliente. E se é o umbigo do meu cliente, é uma peça que, fazendo uma análise mais detalhada dessa peça, é uma peça de controle difuso. Apesar da ela ter me respondido que é uma ação anulatória, essa é uma peça de controle difuso de constitucionalidade. Às vezes o aluno não entende isso nas aulas de controle. Né? Ele pensa que tudo, controle difuso é defender a Constituição. Tudo bem, eu estou defendendo o umbigo do meu cliente. Quem faz controle difuso via de regra é o advogado, por procuração, mas ele faz ali porque tem teses constitucionais na matéria de direito. No tópico de direito, você vai invocar artigos constitucionais. O seu cliente está sendo lesado porque, né, determinadas pessoas estão ofendendo a Constituição. Tá? Mas isso é forma de controle difuso de constitucionalidade. O mesmo exemplo eu quero agora perguntar de novo. Marcos. Governador do Distrito Federal majorou o IPTU por decreto e enviou o boleto aos contribuintes no dia seguinte. Partido Político Alfa, frente à afronta constitucional praticada pelo governador do Distrito Federal. Vou repetir o exemplo. O governador do Distrito Federal majorou o IPTU, tá? IPTU. E enviou, por decreto, majorou o IPTU por decreto e enviou cobrança aos contribuintes no dia seguinte. Partido Político Alfa, inconformado, né, com a afronta, com o desrespeito constitucional praticado pelo governador do Distrito Federal, né, ele procura na condição de advogado para que maneje a peça na tentativa de proteger os dispositivos, o disposto na Constituição Federal. Que peça é essa? A DPF. Perfeito, olha o peguinha. O Distrito Federal ele tem competências cumulativas. Ele se equipara a Estado, apesar de não ser Estado, mas ele cumula competências municipais. E o IPTU é do município. IPTU é do município. Tá? Cuidado com esse peguinha. Então, só uma coisa, a DPF é dúvida de repercussão geral. Não, tem nada de repercussão geral na DPF aqui. Eu não falei de dúvida. Se eu quero afastar, se eu estou julgando que o IPTU é inconstitucional, porque ele está desrespeitando, qual é a dúvida ali? Pelo menos a peça me falou, eu quero que você maneje uma peça para afastar a cobrança do IPTU. Eu quero afastar. A prova gritou. A DC não seria mesmo. Mesmo que eu botasse uma peça, uma lei estadual aqui, ofendendo
né, uma lei federal, uma lei estadual ofendendo matéria tributária, eu não falei em repercussão, eu falei em constitucionalidade, que o partido político, ele acredita que há ofensa, ele acredita que há inconstitucionalidade. Então, peraí, ele está pedindo para suspender o efeito dessa lei, suspender o efeito desse decreto. Geralmente a ADIM, a DPF, o que você quer é sustar a eficácia daquela lei, gente. Sustar por quê? Porque, porque essa lei é inconstitucional. O meu pedido vai ter que ser isso. Detalhe, até isso, tá? Numa ADIM, numa DPF, o que você quer é sustar, para a eficácia dessa lei. Na ADC você só pede que se declare a constitucionalidade porque está em dúvida. Então você não pede nem a suspensão desse efeito, no primeiro momento. Né? Porque se você tem certeza que ela não tem, que ela é inconstitucional, por que você não entrou com mais então? Certo? Tá? Por isso que entre a DIN e a ADC, até se você vê nos históricos de constitucional, as peças que mais são cobradas é a DIN. E geralmente quando é a DIN, a lei vem falando que é lei estadual, justamente até para você não ter dúvida. Mas eu poderia ter uma DIN com lei federal e você não tem que se apavorar não. Identifica que é afastar uma cobrança, né? A cobrança não, afastar, sustar o efeito de uma lei federal que está ofendendo a Constituição. É isso que você quer. Então como que eu identifico uma DIN e uma ADC? Basicamente, a DIN e a ADC eu vou identificar pela repercussão. Se há dúvida, se há repercussão, é a ADC. Se há uma suposta inconstitucionalidade e alguém defende uma inconstitucionalidade e lhe contrata, porque, imagine, Felipe, eu estou te contratando porque eu acho que é inconstitucional. Porra, eu já disse. Não há dúvida aí, pelo menos na visão do meu cliente. Não há dúvida. Então eu vou na linha dele, pedir a inconstitucionalidade. Uma súmula 642 do STF, qual seria isso? O que ela fala? Não cabe ação direta de constitucionalidade de direito do Distrito Federal derivada de sua competência legislativa municipal. Perfeito. Todo mundo ouviu a súmula 642 do STF. 642? Aqui, ó. 6. E aí, provavelmente no direito, tá? Em algum momento você tem que falar disso. Na questão da subsidiariedade, se for uma DPF, tem que abrir o tópico da subsidiariedade. Tem que falar um pouquinho do artigo 642, tá? Da súmula 642 da STJ. Então eu chamaria atenção para essas coisinhas. Gente, a identificação de uma peça de constitucional, tá clara para vocês? Ou ainda há dúvida de como identificar isso? Observe que eu dei o mesmo exemplo aqui agora há pouco, numa ação anulatória e para uma ADIM. Ou para uma DPF. Tá? Ou para uma DPF. Professor, agora eu quero cobrar uma ADIM. Como é que seria um exemplo de uma ADIM? Porque eu só dei um exemplo de uma DPF aqui, falando do DF. Vamos dar, por quê? O DF acumulou competência municipal. O IPTU é de competência municipal. Ah, mas não é dele, ele não é equiparado a Estado? Aí você está promovendo o IPTU para tributo estadual. Não dá para forçar isso. Então o DGDF está ali na competência municipal dele, que ele acumulou. E se ele está agindo com competência municipal, contra isso a DPF. Mas preste atenção, volto a dizer, se a prova da OAB for inovar, e for inovar numa peça de controle, eu acho que é a ADIM ou a DPF. A DC eu já descarto. E a DPF brincando com o GDF. Gente, isso é sendo maldoso. Eu acho que ela quer inovar, se quer fazer uma inovação de primeira, ela vai começar com uma ADIMzinha. Tranquilo. Vai falar que é o quê? Né? Governador do Distrito Federal majorou o IPVA. Tá vendo? Né? Ou então legislou sobre tributo que não era dele, para falar de questão de competência, criando o IGF dentro do Distrito Federal. Olha aí, ó. Criou o IGF dentro do Distrito Federal. E o partido político, né, frente à afronta constitucional praticada pelo governo do Distrito Federal, lhe procura na condição de advogado para que maneje peça que vise resguardar a defesa da Constituição. A prova tem que falar isso em algum momento. A prova vai falar nisso. Inconstitucionalidade, um indício de constitucionalidade. E aí você, professor, assustei. Poderia ser um MS coletivo? Meu amigo, olha lá no 103 e vê quem está te contratando, se é um legitimado. Tem que gritar. Constitucionalidade. E o MS, outra dúvida, você não apavora, não. O MS, como caiu um MS coletivo, eu tive uma aluna semestre passado que falou isso. Quando eu comecei a ler o MS, quando eu comecei a ler a peça, eu pensei que era uma ADIM. Porque falava em coletividade, direitos de uma associação.
Aí eu falei bem assim, mas e a floresta não gritou? Ação célere, menos onerosa, que dispensava no horário de sucumbência? Gritou, então se acabou, morreu a dúvida. E aí ela poderia ainda ter ido lá no 53 e ver quem são os legitimados. Que eu já ensinei, 4 pessoas, 4 órgãos, 4 mesas. Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador de Estado, Governador do DF. 4 mesas. Mesa da Câmara, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados. OAB, partido político, sindicatos e entidade de classe. Tá? Observados os requisitos aí para o sindicato, para a entidade de classe poder ingressar. E para esses, outro tópico, pertinência temática. Pertinência temática. Tá? Basicamente eu distingui e enxerguei. A prova vai me gritar se eu ler alguma coisa diferente do que a OAB vem cobrando. Né? Se não é uma peça conjugada, como eu tratei agora há pouco, se não são aquelas peças que nós estamos acostumados, veio falando em constitucionalidade, eu começo a prestar atenção nesses 3 nomes aqui. Tá? Primeiro, se tiver Joãozinho para defender, esquece peça de controle, gente. Joãozinho não faz controle, não é legitimado para fazer controle concentrado. É controle difuso, mas é por meio das ações que nós estamos habituados. Se tiver ofensa à Constituição, na tese. Tá? Então você vai lá, identificou, viu que é uma peça de controle, aí usa esse critério. Ah, professor, é lei criada agora, lei federal criada agora, em 2018, 19, sei lá. Opa, ADIM. Ou ADC. Se eu digo que ela é supostamente constitucional, ADIM. Se eu digo que essa lei está com repercussão nos entes da federação, dos estados, eu vou com ADC. Tá? O que eu sugeriria como estrutura para essas peças? Inclusive para DPF, TRADIM ou ADC. Endereçamento, preâmbulo, cabimento, legitimidade. Na legitimidade, ativa e passiva. Depende. A pertinência temática eu só vou colocar se esse legitimado tiver. Então, na legitimidade ativa, eu vou marcar um asterisco, então. Aqui. Eu falaria da legitimidade passiva em um parágrafo, ativa em um parágrafo. E se for um legitimado com pertinência temática, eu não abriria um outro tópico, não precisaria abrir um tópico. Eu teria que, a OAB, eu gosto de peças muito estruturadas, visando o quê? O meu aluno, facilitar o meu aluno enxergar o que ele tem que fazer. Mas na hora de montar, se você lembrou da pertinência temática, não precisa abrir um tópico para pertinência temática. Você pula um parágrafo e fala da pertinência temática dentro da legitimidade ativa mesmo. Tá? Então aqui, se a legitimidade for um partido político, não precisa de pertinência temática. Fale do requisito que o partido político tem que ter representação no Congresso Nacional. Então a prova vai te dizer, a prova vai ter que dizer isso. Que ele tem um deputado federal, que esse partido político tem um senador, que ele tem representante no Congresso Nacional. Tá? O que é representante no Congresso Nacional? É ter um deputado federal ou ter um deputado estadual? Tá? Ou, desculpa, ou um senador da República. Ter um deputado federal ou ter um senador. Se ele tem os dois, ótimo, melhor ainda. E aí eu chamaria aqui, cuidado, ó, com o tal da pertinência temática. Tá? Legitimidade passiva, todos eles estão lá, ó. Cuidado, dá uma lidinha no 103, no cabimento, o nome da peça lá no 102, inciso 1, a linha A, se for ADIM, tá? Tá lá na Constituição. 102, 103 são peças, são artigos que se você, e a lei, lógico, né? Geralmente o cabimento está lá no artigo 1º, tá? Identificou que é uma peça de controle, 102, 103 tem que ler. Não apavorem, seu código é top, é remissivo. Vou fazer a propaganda aqui, ó, o código da Josiane e do Sabag, que a maioria de vocês compraram. Se eles estiverem me assistindo, ó, manda mais cortesias pra gente. Aliás, mande cortesias para meus alunos, que eles, né, nós estamos divulgando seu trabalho aí. Depois da legitimidade, fatos. Depois dos fatos, direito. Depois do direito, liminar ou cautelar. Vamos pôr uma cautelar? Cautelar. O que é a cautelar aqui, hein? O que é a cautelar aqui, hein?
fumos boniúris, ou perículo in-mora. Tá? Qual o objetivo do fumus boniúris ou do perículo in-mora? Qual o objetivo disso? Sustar a eficácia da lei, meu irmão. Sustar a eficácia da lei. A lei está inconstitucional, ela está vigorando. Você quer para, pelo amor de Deus. Isso está ofendendo a Constituição, está ofendendo direitos. Sustar. O objetivo disso é sustar. Sustar o efeito da lei. Cautelar, pedidos. Pedidos. Tá? Via de regra dos pedidos de uma DIN e de uma DPF são idênticos. Procedência do pedido. Concessão da cautelar. Manifestação da AGU e da PGR, do PGR. Tá? Cautelar para quê? Para sustar o efeito. Procedente do pedido para quê? Para que seja declarada a inconstitucionalidade. Tá? Manifestação, né, das pessoas responsáveis pela inconstitucionalidade. Que os responsáveis pela inconstitucionalidade se manifestem, tá? Juntada dos documentos, juntada das cópias, que demonstram a inconstitucionalidade. Se você está sendo contratado e vai entrar com uma DIN, você tem que pedir a juntada desses documentos que demonstram que essa lei é inconstitucional. Se você está entrando com uma DIN, você vai pedir que os responsáveis, geralmente o responsável aqui vai ser quem, gente? No caso do meu exemplo hipotético, a Câmara Legislativa, que sancionou se foi uma lei, tá? Se foi ela, a Câmara Legislativa, tá? Ou mesmo o governador. No caso do decreto, quem publicou, quem emitiu o decreto? O governador, então, é contra ele que manifeste. E geralmente esse pedido de manifestação, ele tem prazo. Dá uma olhadinha lá na DPF, prazo de 15 dias, prazo de 30 dias, né? Na DPF acho que é prazo de 15 dias, dá uma olhadinha nisso aí. Fala, Betinho. Tem que botar tempestividade então, não? Tempestividade não. Cadê esse prazo? Não. Não, aqui é prazo para que eles se manifestem. Ah, sim. Tá? É uma citação que eu estou fazendo. Tá? Governador, basicamente essa estrutura. Aí o fechamento, desculpa. Fechamento. Local e data, advogado ou OAB. Tá? Endereçamento. Endereçar para onde, gente? Aqui? Se for a DIN, a DPF. Sempre. Sempre. STF. Fácil, cara. É fácil. E as teses vão ser mais fáceis ainda. De verdade, gente. Se a OAB quiser inovar, que inove uma DIN. O nocauteador está preparado agora, meu. Já estava, não tem que ter medo aqui. É uma peça estruturada, é uma peça longa. E o que é melhor, peças muito estruturadas, a pontuação está na estrutura. Está na estrutura. O direito vai vir equivalente a metade da peça. Então, se Deus me livre se apavorar e errar um ou outro endereço, você não pode zerar a peça. Cara, tá tranquilo. Só uma dúvida, uma atenção aqui, ó. Ainda, isso aqui eu vou considerar, vou fazer, ó, a DIN e a DPF. Deixa eu só uma coisa. A legitimidade ativa é universal e específica ou especial? Eu falei, ó, legitimados universais, legitimados especiais. Os universais não precisam de pertinência temática. Legitimados especiais precisam de pertinência temática. Legitimados especiais precisam de pertinência temática. Certo? Detalhe, como eu tratei um modelo mais genérico para a DIN e DPF, eu vou fazer uma ressalva aqui, ó, embaixo dos fatos. Eu vou pedir que você abra um tópico, volto a dizer que isso aqui estrutura é estilo, tá? Um tópico para falar da subsidiariedade.
Subsidiariedade existe aonde, gente? Na DPF. Só na DPF. Então você vai criar esse tópico só se for, ó, para a DPF. Professor, a subsidiariedade não é a mesma coisa do cabimento? Não. Tem um artigo lá, acho que é artigo, dá uma olhadinha na lei rapidinho, abre aí a lei 9882. É um parágrafo 4º, acho que é artigo 5º, parágrafo 4º da lei da DPF, 9882. Dá só uma olhadinha para eu conferir. Ele fala que só vai caber a DPF em casos que não couberem outras ações. Tá? Dá uma olhadinha na subsidiariedade. Tem um artigo que fala bem assim, quando não for possível outras ações. É artigo 5º, parágrafo 4º? Eu acho que é o segundo. É, segundo parágrafo 4º, então. Dá uma olhadinha aí, na DPF, 9882. Só para a gente estabelecer que a subsidiariedade não é a mesma coisa do cabimento. É porque o cabimento começa a aparecer que o próprio cabimento da DPF lembra ali uma subsidiariedade. Né? Mas nós temos dentro da lei da DPF um artigo para falar especificamente da subsidiariedade. Então, ó, basicamente aqui é a nossa estrutura, a identificação das peças, como que elas poderiam ser cobradas, né? Essa é a minha ressalva. Achou, Marcos? A redação prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta... Que artigo é esse? Primeiro. Não, esse é cabimento. Esse é cabimento. Esse é cabimento. Vai lá no parágrafo 4º, vê artigo 2º, 3º ou 5º. Alguma coisa assim. Está bem nos 5 primeiros artigos. Tá? Quando ele dá uma olhadinha lá, o que vocês têm que saber aqui? Estrutura de MADIM, ADC, ADPF, se cair. Lembrar de falar de legitimado, pertinência temática, subsidiariedade, direito, tá? Cautelar, que é para assustar a eficácia da norma. Os pedidos, esses pedidos, tem lá a maioria deles dentro da ADIM da DPF, tá? Observar os prazos, meu amigo, aí você vai pro gol, não tem como errar não, tá? Vai pro gol, não vai errar não. ADIM, lei federal e estadual, o ato normativo, tá? Que ofende a Constituição. ADC, federal após a Constituição. E a DPF é residual, tá? Residual. Achou? Você olhou aí? Eu acho que é na CF. Não, não é na CF não, vai comigo, tá lá na lei. Vai lá, ô Marcos, vai na lei, primeiro, tá lá no 5 primeiros, daí não é Constituição, na lei 9882. O meu não tem parágrafo 4 não. Então você dá uma olhadinha. Aqui, gente, artigo 4º, parágrafo 1º. Artigo 4º, parágrafo 1º. Não será admitida a admissão de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. É 9882. Artigo 4º, parágrafo 1º. Esse aí fundamenta a subsidiariedade. Olha o que o Marcos fez. Acabou de ler o cabimento, porque parece o cabimento, o próprio cabimento da DPF lembra, já demonstra uma certa subsidiariedade. Mas se a prova for cobrar uma DPF, ela vai exigir esse artigo aqui como item para ser pontuado. É o primeiro inciso 1, né, da lei. Uhum. Tá? Galera, fechamos a nossa ADIM, a DPF e a ADC. Falei um pouquinho da peça conjugada e aí eu encerro por aqui essa dica do Balboa aí com vocês para o nosso exame de prova, exame de ordem. Beijo.